Abraço aos amigos ligados no canal do YouTube Papo de Bola FC. Estamos chegando com os resultados de ontem e os jogos de hoje. Copa do Brasil, segunda fase, ontem ABC 1, Altos também 1, nos pênaltis 4-2 por Altos classificado. Motoclube 1, Tombense também 1, nos pênaltis 4-2 por Tombense classificado. Globo 1, Brasiliense também 1, nos pênaltis 4-1 Brasiliense classificado. Tum 0, Cruzeiro 3, Cruzeiro classificado. Tocantinópolis 2, FC Cascavel 0, Tocantinópolis classificado. CSA 4, Paysandu 1, CSA classificado. São Paulo 2, Manaus 0, São Paulo classificado. Hoje, 7 da noite, tem Real Noroeste do Espírito Santo contra o Juventude de Caxias do Sul. E às 9h30 da noite, tem Goiás e Criciúma. Taça Libertadores da América, fase preliminar 3, jogos de volta. Ontem, Estudiantes de La Plata da Argentina 1, Everton 0, Estudiantes de La Plata da Argentina classificado para a fase de grupos. Olímpia do Paraguai 2, Fluminense 0, nos pênaltis 4-1 para o Olímpia classificado para a fase de grupos. Hoje, 9h30 da noite, tem Strongest da Bolívia contra a Universidade Católica do Equador. Primeiro jogo foi 0-0. Liga dos Campeões da Europa 2021-22, oitava de final, jogo de volta. Ontem, Juventus da Itália 0, Villarreal da Espanha 3, Villarreal classificado para as quartas de final. Lille da França 1, Chelsea 2, Chelsea da Inglaterra classificado para as quartas de final. Pelo Campeonato Carioca, fase semifinal, jogo de ida ontem, Vasco da Gama 0, Flamengo 1. Taça Sul-Americana, primeira fase, jogos de volta, ontem, River Plate do Uruguai 2, Liverpool do Uruguai 0, River Plate classificado. LDU Quito do Equador 1, Muxuca Runa do Equador também 1, LDU Quito classificado. Sport Boys do Peru 3, Ayacucho do Peru 2, Ayacucho do Peru classificado. América de Cali 2, Independiente de Medellín 1, nos pênaltis 3-1 o Independiente de Medellín classificado para a próxima fase. Hoje vamos ter os seguintes jogos: Deportivo Laguaira da Venezuela contra o Hermanos Colmenares da Venezuela. Primeiro jogo 2-0 o Hermanos Colmenares. O Antofagasta do Chile recebe União Espanhola também do Chile. Primeiro jogo 2-1 para a equipe do Antofagasta. O Guairena do Paraguai pega o Nacional do Paraguai. Primeiro jogo 1-0 para o Guairena. O Júnior Barranquilla da Colômbia enfrenta o La Equidad da Colômbia. Primeiro jogo 0-0. O 9 de outubro do Equador pega o Delfim do Equador. Primeiro jogo 1-1. O Guabira da Bolívia pega o Jorge Wilstermann também da Bolívia. Primeiro jogo 4-0 para o Jorge Wilstermann. O Cerro Largo do Uruguai pega o Montevideo Wanderers do Uruguai. Primeiro jogo 2-1 para o Montevideo Wanderers. Já o Campeonato Baiano da primeira divisão, primeira fase, nona rodada. Ontem, Jacuipense 2, Atlético de Alagoinhas 3, Docimé 1, Barcelona 2, Bahia 3, Vitória da Conquista 0, Vitória 2, Bahia de Feira 1, Juazeirense 2, Unirb 0. Campeonato Pernambucano da Série A1, primeira fase, nona rodada. Nós tivemos ontem Salgueiro 2, Retro 2, IB 0, Sport 4, Afogados 2, 7 de setembro 1, Santa Cruz 1, Náutico 1, Caruaru City 3, Veracruz também 3. Campeonato Paraibano da primeira divisão, primeira fase, sétima rodada. Ontem 3-0 Campinense 1, Souza 0, Atlético de Cajazeiras também 0. Hoje, 8h15 da noite, tem São Paulo Cristal contra o Alto Esporte. Pela Copa Alagoas, quartas de final, ontem Desportivo Aliança 4, Jaciobá 0, Coruripe 0, Asa 1. Hoje, 3 da tarde,
tem Cruzeiro de Arapiraca contra o CRB. E às 8 da noite, o CSE recebe o Murici. Pelo campeonato maranhense da Série A, segundo turno, segunda rodada ontem, IAP2, Cordino 0. Hoje, 3h30 da tarde, tem Juventude Zamas contra o São José. Pelo campeonato piauiense da Série A, primeira fase, ontem, 4 de julho 1, Fluminense também 1. Campeonato sergipano da primeira divisão, primeira fase, ontem, Sergipe 2, Boca Júnior 1. Campeonato acreano da primeira divisão, primeira fase, quarta rodada ontem, Independência 0, Galvez 4, Adesc 2, Vasco 0. Campeonato Paulista da Série A1, primeira fase, jogos atrasados, ontem, Ferroviária 3, Santos 3. Hoje, 8h30 da noite, tem Palmeiras e Corinthians. Pela Liga da Europa 2021-22, oitavas de final, jogos de volta. Hoje, 12h45 da tarde, o Estrela Vermelha da Moldávia pega o Rangers da Escócia. Primeiro jogo, 3-0 para o Rangers. O Mônaco da França pega o Braga de Portugal. Primeiro jogo, 2-0 para o Braga. O Bayer Leverkusen pega o Atalanta da Itália. Primeiro jogo, 3-2 para o Atalanta. O Galatasaray da Turquia pega o Barcelona da Espanha. Primeiro jogo, 0-0. Às 5 da tarde, tem Lyon da França contra o Futebol Clube do Porto de Portugal. Primeiro jogo, 1-0 para o Lyon. O West Ham da Inglaterra pega o Sevilha da Espanha. Primeiro jogo, 1-0 para o Sevilha. E o Eintracht Frankfurt da Alemanha pega o Betis. Primeiro jogo, 2-1 para a equipe do Betis. Agora, os jogos do Campeonato Paulista da Série A, da Série A3. Nós tivemos os seguintes jogos. O São Bernardo ganhou do Rio Preto por 3-1. O Nacional empatou 1-1 com o União Suzano. O Votoporanguense ganhou do Desportivo Brasil por 2-1. O Sertãozinho empatou 0-0 com o Olímpia. O Marília ganhou do Bandeirante por 2-1. O Comercial de Ribeirão Preto ganhou do Capivariano por 2-1. O Barretos perdeu para o Matonense por 4-3. E o São José perdeu para o Noroeste por 3-0. Lembrando que logo mais, às 9h15 da noite, o canal do YouTube Papo de Bola FC transmite Copa do Brasil. Jogão de bola esse entre a equipe do Goiás contra a equipe do Criciúma. Com os resultados de ontem e os jogos de hoje pelo Brasil, para o canal do YouTube Papo de Bola FC, falou Chico Cícero.